Vó, não fui eu. Eu não sei o que fiz de errado. Por favor, me salve. O grito desesperado do neto, misturado ao ruído estático do terminal de comunicação de emergência. A General Conceição de Andrade, comandante militar, apertou o bastão de comando de operações com tanta força que parecia querer quebrá-lo. O alerta de emergência que acabara de receber indicava que seu neto, Rafael Rafa de Andrade, era um terrorista de primeira classe, foragido após assassinar soldados amigos e roubar segredos de Estado. Mas a General Conceição sentiu. Ela soube imediatamente que uma vasta conspiração estava apertando o cerco em torno de seu neto. A todo comando. A partir deste momento, nenhum disparo será permitido sem minha autorização. Quem obstruir será morto pela minha própria mão. A General Conceição de Andrade rejeitou abertamente a ordem superior para abater o neto e escolheu um caminho solo. Será que ela conseguiria enfrentar o país inteiro para descobrir a verdade sobre seu neto? Se você quer ver o final que faz justiça, clique em curtir, se inscrever e no sino de notificações. A história de hoje começa agora. 23/0, campo de treinamento de manobras do Comando Militar, região serrana do Rio de Janeiro. 6 veículos blindados estavam enfileirados na escuridão profunda. O som regular das botas dos soldados de treinamento ecoava ao pisar no cascalho. A General de Exército Conceição estava em frente ao posto de comando tático, observando a situação do treinamento com binóculos. Aos 60 e tantos anos, suas costas estavam retas e as 4 estrelas em seu uniforme brilhavam na escuridão. Um coronel se aproximou e prestou continência. O posicionamento de cada batalhão está completo, general. A General Conceição acenou com a cabeça e respondeu: a 3 da seção, mova-se mais 5 metros para a esquerda. Não há visibilidade. Corrigir. Entendido, respondeu o coronel, transmitindo a ordem pelo rádio. A General Conceição levantou os binóculos novamente. Naquele momento, seu terminal pessoal de emergência, preso à sua cintura, vibrou brevemente. Não era a rede de comunicação militar padrão, mas um canal especial criptografado. O olhar da General Conceição endureceu instantaneamente. Havia apenas uma razão para ser contatada por aquele terminal. Ela se virou para o coronel e disse: vou me ausentar por um momento, continuem o procedimento. Sim, general. A General Conceição caminhou até um tronco de jequitibá a cerca de 10 metros do posto de comando. Ela pegou o terminal e checou a tela. Não havia identificação do remetente, mas ela sabia de quem vinha o sinal. Ela apertou o botão de chamada. Sou eu. Uma respiração ofegante veio do receptor. E então, uma voz baixa e trêmula continuou. Vó, a mão da General Conceição tremeu levemente. Era Rafael Rafa, seu neto. O sargento que havia sido dado como desaparecido em uma missão especial diretamente ligada ao Ministério da Defesa 3 meses atrás. Onde você está? Me envie sua localização. Vó, por favor, me escute. Fui atacado de surpresa pela minha própria equipe durante a operação. O olhar da General Conceição ficou afiado. O que você está dizendo? Eu vi algo acidentalmente durante a missão. Algo que eu não deveria ter visto. Depois disso, de repente, meus colegas de equipe apontaram as armas para mim. Para me matar. A voz de Rafa falhou. Tiros foram ouvidos. A General Conceição apertou o terminal com mais força. Rafa, você está bem? Tô fugindo agora. Mas, vó, fui designado para ser abatido. Fui classificado como terrorista. A General Conceição cerrou os dentes. Quem deu essa ordem? Eu não sei. Mas veio de cima, de um lugar muito alto. A General Conceição ativou imediatamente a função de rastreamento de localização do terminal. As coordenadas apareceram na tela. Era a fronteira da área de operações do Comando Militar do Leste, ao norte de Teresópolis. Ao lado de sua jurisdição. Confirmei sua localização. Fique escondido, não se mova. Eu estou indo. Vó, isso não é uma violação de ordens? A General Conceição sorriu friamente. Forças armadas inimigas se infiltraram na minha área de operação. Mesmo que sejam do nosso próprio exército, aqueles que apontam armas para soldados amigos são traidores. Eu vou neutralizá-los pessoalmente. Resista, Rafa. Chego em 30 minutos. A General Conceição encerrou a chamada e correu de volta para o posto de comando.
Os coronéis olharam para ela em uníssono. A general Conceição gritou: acionar a Operação Escudo de Ferro. Os rostos dos oficiais endureceram. Operação Escudo de Ferro era o mais alto nível de alerta de emergência, acionado em caso de infiltração de forças armadas não identificadas. Um coronel se aproximou e perguntou cautelosamente: general, de onde veio a informação de infiltração? A general Conceição olhou para ele. Você está questionando minha ordem? Não. General. A general Conceição pegou o rádio. Unidade de operações especiais. Reunião imediata. Preparar para a saída com armamento completo. 5 minutos. Estou enviando as coordenadas do objetivo. O som de sirenes de emergência começou a ecoar pelo rádio. A general Conceição caminhou em direção ao seu jipe militar, sacou sua pistola do bolso do uniforme de combate e engatilhou. Sua mão, ao puxar o cão, não demonstrou hesitação. 30 anos de serviço militar. Ela nunca havia desobedecido a um único regulamento. Mas agora, a general Conceição estava prestes a quebrar os princípios que defendera por toda a vida. Era para proteger seu único parente de sangue. 30 soldados da Unidade de Operações Especiais, divididos em 4 blindados, começaram a correr para o norte. A general Conceição estava sentada no banco do passageiro do blindado líder com o mapa aberto. 15 quilômetros até o objetivo. Havia tempo suficiente. A unidade saiu da estrada principal e entrou em uma estrada de terra. Foi então que uma voz inesperada veio pelo rádio. Comando Militar do Leste, responda imediatamente. Aqui é Quartel-General do Exército. A general Conceição pegou o rádio. General de Exército Conceição, comandante militar do Leste. General, uma instrução urgente. A área para a qual sua unidade está se deslocando é de jurisdição do Comando de Inteligência, diretamente subordinado ao Ministério da Defesa. Por favor, retire sua unidade imediatamente. Um sorriso frio apareceu no canto da boca da general Conceição. Uma infiltração armada ocorreu dentro da minha área de operação. Estou realizando uma operação de neutralização sob o poder discricionário do Comando Militar. General, essa operação já está sendo tratada pelo Comando de Inteligência. Uma dupla intervenção é... A general Conceição a interrompeu. Minha tropa defendendo minha área é uma dupla intervenção? Meu pedido de correção de ordem é rejeitado. General... A general Conceição desligou o rádio. O motorista ao lado olhou para ela, surpreso. General, a senhora está bem? A general Conceição olhou pela janela e disse: continue. Sim. O blindado aumentou a velocidade. Cerca de 10 minutos depois, uma barricada bloqueando a estrada apareceu à frente. 2 veículos da polícia do Exército bloqueavam o caminho e 6 policiais militares armados estavam posicionados. A general Conceição levantou a mão, sinalizando para parar. Os blindados pararam em uníssono. Um capitão, que parecia ser o comandante da companhia da PE, se aproximou. A general Conceição desceu do blindado. O capitão da PE prestou continência. General, de acordo com as ordens superiores, a passagem não é permitida a partir deste ponto. A general Conceição olhou para ele friamente. Ordem de quem? Do Ministério da Defesa. A general Conceição deu um passo à frente. Capitão, você está bloqueando meu caminho agora? Gotas de suor escorreram pela testa do capitão da PE. Lamento, mas é uma ordem. A general Conceição sacou a pistola de sua cintura. Os policiais militares em tensão levantaram suas armas. A general Conceição carregou o pente de sua pistola lentamente. O som seco de clac-clac ecoou no silêncio. Capitão, qualquer pessoa que obstruir uma operação dentro da minha área pode ser sumariamente executada por obstrução de operação, conforme o artigo 43 do Código Penal Militar. O capitão da PE engoliu em seco. General, a general Conceição levantou a pistola para o céu. Vou contar até 3. 1. Os policiais militares trocaram olhares. 2. A mão do capitão da PE tremia. 3. A general Conceição puxou o gatilho. O tiro ressoou no céu. Os policiais militares se encolheram. A general Conceição apontou a pistola para o chão, a 1 metro do pé do capitão da PE. O próximo é no seu pé. Saia da frente.
O capitão da PE recuou, os outros policiais abaixaram suas armas, a general Conceição se virou e levantou a mão. A avançar, os blindados começaram a se mover novamente. Eles empurraram a barricada e passaram. A general Conceição subiu no blindado e checou o relógio. Distância restante até o objetivo. 3 quilômetros, tempo 5 minutos. Foi então que outra voz veio pelo rádio. Desta vez, no canal criptografado General Conceição. Sou eu, Arthur Braga. O olhar da general Conceição esfriou. Ministro da Defesa, Arthur Braga, um colega de turma que se formou na mesma academia militar 40 anos atrás. O que você quer? O que você está fazendo? Desobedecendo ordens e levando sua unidade para onde? A general Conceição apertou o rádio. Vou neutralizar o inimigo que se infiltrou na minha área. Quem é esse inimigo? É algo que eu vou verificar pessoalmente. A voz de Arthur Braga ficou grave. Você está cometendo um erro. Volte, eu vou te explicar tudo. Não preciso de explicação. Estou apenas cumprindo minha missão, Arthur Braga. A general Conceição largou o rádio. O blindado chegou a 1 quilômetro do objetivo. A general Conceição ordenou que toda a unidade parasse. A partir daqui, nos movemos a pé. Todos com óculos de visão noturna. Mínimo de ruído. Avancem. Os soldados desceram dos blindados e se dispersaram na escuridão. A general Conceição também colocou seus óculos de visão noturna e pegou seu fuzil. Era o peso de uma arma de combate que ela voltava a sentir após 30 anos. Fria e pesada. A general Conceição liderou o caminho, entrando na floresta. Ela se moveu sem fazer barulho ao pisar em galhos. Após avançar cerca de 500 metros, uma luz fraca podia ser vista à frente. Era o ponto de coordenada enviado pelo Neto, Rafa. A general Conceição levantou a mão e parou a unidade. Algo estava errado. Estava muito quieto. A general Conceição cerrou o punho, enviando um sinal. Era para dispersar para a esquerda e para a direita e formar um cerco. Os soldados se espalharam em silêncio, formando o cerco. A general Conceição olhou para o prédio abandonado de concreto, de 2 andares, de onde a luz vazava através dos óculos de visão noturna. Parecia um antigo quartel. Foi quando se aproximaram a 20 metros. De repente, holofotes potentes se acenderam ao redor do prédio. A general Conceição e seus subordinados semicerraram os olhos. Eles tiraram os óculos de visão noturna apressadamente. Bocas de fuzis apareceram no telhado e nas janelas do prédio. Eram soldados das forças especiais vestidos com uniformes de combate pretos. Pareciam ser pelo menos 50, cercando completamente a unidade da general Conceição. A general Conceição cerrou os dentes. Uma emboscada. Um homem saiu da entrada do prédio. Era um homem na casa dos 60 anos, com cabelo grisalho, ostentando o distintivo de general de exército. Era Arthur Braga. Ele segurava um tablet. Arthur Braga ligou o tablet e o ergueu em direção à general Conceição. Um vídeo começou a ser reproduzido na tela. Era uma cena de alguém atirando no escuro. A câmera tremia, mostrando os corpos. 5 corpos vestindo uniformes militares. Arthur Braga disse: isso é o que seu neto, Rafa, fez. A general Conceição encarou o vídeo. É uma montagem. Arthur Braga balançou a cabeça. Não é uma montagem. Rafa assassinou 5 de seus colegas de equipe durante a operação e fugiu depois de roubar documentos confidenciais de Estado. Mentira! A general Conceição gritou. Arthur Braga abaixou o tablet. Conceição, você sabe o que está fazendo? Você usou tropas do exército para resgatar um traidor. Isso é uma tentativa de golpe. A general Conceição sacou sua pistola e apontou para Arthur Braga. No mesmo instante, os soldados das forças especiais ao redor apontaram suas armas para ela em uníssono. Arthur Braga levantou a mão. Não atirem. A general Conceição é minha colega de turma. A mão da general Conceição tremia. Arthur, você fez isso com meu neto? Arthur Braga suspirou. Eu apenas segui ordens. Seu neto viu algo que não deveria ter visto. Então, tivemos que eliminá-lo. O que você está dizendo? Você não precisa saber. Apenas volte. Ainda não é tarde.
Retire sua unidade e apresente um pedido de desculpas. Então eu mantenho seu cargo de comandante militar. A general Conceição apontou a arma com mais firmeza. Onde está meu neto? Arthur Braga levantou o canto da boca. Nós já o prendemos. Ele está num lugar seguro. Não minta. A general Conceição colocou o dedo no gatilho. Naquele momento, uma arma foi apontada para a nuca da general Conceição por trás. A general Conceição virou a cabeça lentamente. Era seu coronel Ricardo Mendes, seu subordinado por mais de 10 anos. O rosto de Ricardo estava pálido e sua mão tremia. A general Conceição perguntou em voz baixa: Ricardo, você? Ricardo fechou os olhos. Me desculpe, general. Arthur Braga sorriu. O coronel Mendes tem uma família, Conceição, uma esposa e 2 filhas. Todos eles estão vivendo bem, saudáveis. O olhar da general Conceição vacilou. Ricardo disse com a voz trêmula: abaixe a arma. A general Conceição lentamente abaixou a pistola, mas não a deixou cair no chão. Arthur Braga se aproximou e disse: Conceição, pergunto pela última vez, vai voltar ou vai continuar? A general Conceição olhou diretamente para ele. Entregue meu neto. Arthur Braga balançou a cabeça. Que pena! Ele levantou a mão, era o sinal. No mesmo instante, tiros ecoaram de todos os lados. Os subordinados da general Conceição caíram gritando. A general Conceição rolou rapidamente. As balas passaram onde ela estava. A general Conceição se levantou e ergueu a pistola. Ela puxou o gatilho, mirando na perna do soldado das forças especiais mais próximo. O homem caiu gritando. A general Conceição pegou o fuzil dele. Ela gritou para seus subordinados ao redor: cobrir e retaliar. O caos começou. Os soldados da general Conceição se esconderam atrás dos escombros do prédio e revidaram. Mas a disparidade numérica era grande. O coronel Ricardo atirou em direção à general Conceição. A bala roçou o ombro esquerdo dela. Sangue espirrou. A general Conceição cambaleou, mas não caiu. Ela atirou com o fuzil descontroladamente e correu para a floresta nos fundos. Arthur Braga gritou. Atrás dela, peguem na viva. Cerca de 10 soldados das forças especiais pularam na floresta para perseguir a general Conceição. A general Conceição correu pela escuridão da floresta. O ferimento no ombro sangrava. Sua respiração estava ofegante. Mas ela não podia parar. Tiros continuavam a ecoar atrás dela. Lascas de casca de árvore voavam e poeira subia. A general Conceição se abaixou e correu em zigue-zague, como se tivesse voltado aos tempos de recruta 20 ou 30 anos atrás. Cerca de 5 minutos depois, um precipício apareceu à frente. O som de água de um riacho podia ser ouvido lá embaixo. A general Conceição olhou para trás. As luzes das lanternas se aproximavam cada vez mais. A general Conceição colocou o fuzil nas costas e pulou do precipício. A água fria do riacho engoliu o corpo da general Conceição. A correnteza a arrastou violentamente. A general Conceição lutou desesperadamente para levantar a cabeça acima da água. Ela respirou fundo. A ferida de bala no ombro doeu terrivelmente ao entrar em contato com a água. As luzes das lanternas do alto do precipício varriam o riacho. Alguém gritou: ela pulou! Iniciar a busca. A general Conceição escondeu seu corpo sob a água e se deixou levar pela correnteza. Ela se agarrou a uma rocha a cerca de 100 metros de distância. Ela rastejou lentamente para fora da água. Seu corpo estava encharcado e o frio penetrava até os ossos. A general Conceição examinou os arredores. Apenas o luar iluminava fracamente a floresta. O latido de cães foi ouvido ao longe. Eles soltaram os cães de rastreamento. A general Conceição cerrou os dentes e se levantou. O fuzil em suas costas estava encharcado e inútil. Ela revistou os bolsos de seu uniforme de combate e checou o que podia tirar. Um terminal pessoal à prova d'água, um carregador sobressalente e um cartão de visita velho. A general Conceição olhou para o cartão de visita. As letras borradas eram visíveis. Sucataria da Serra, João Batista. Um cartão de visita que ela recebeu 20 anos atrás. A general Conceição ligou o terminal e ligou para o número no cartão. O sinal tocou por um longo tempo. No 5º toque, alguém atendeu. Quem fala? A voz era velha, mas clara.
A general Conceição falou em voz baixa: Subtenente João, sou eu, Conceição. Houve um momento de silêncio e então um suspiro foi ouvido. General, o que aconteceu? Eu preciso de ajuda. Estou sendo perseguida. Qual que é a sua localização? A general Conceição checou o GPS do terminal, enviando as coordenadas do riacho no norte de Teresópolis. Entendido? Dou-lhe 30 minutos. A chamada foi encerrada. A general Conceição colocou o terminal no bolso e entrou na floresta. Ela se movia lentamente, apagando seus rastros. O latido dos cães se aproximava cada vez mais. Cerca de 20 minutos depois, o som de um carro foi ouvido ao longe. A general Conceição se escondeu e se aproximou na direção do som. Uma caminhonete velha estava parada em uma estrada de terra. Ao lado da caminhonete estava um idoso de 70 anos. Ele vestia um macacão cinza. A general Conceição saiu de trás da árvore. O idoso virou a cabeça. Era João Joca Batista. Seus olhos se estreitaram ao ver o ferimento no ombro da general Conceição. O ferimento da senhora é grave. Estou bem. Posso ir. Joca abriu a caçamba da caminhonete. Suba, eu cuido do resto aqui. A general Conceição subiu na caminhonete. Dentro da caçamba havia ferramentas velhas e pilhas de sucata. Joca pegou uma lona e cobriu a general Conceição. Não se mexa. A caminhonete deu partida. O chassi trepidante irritava o ferimento no ombro da general Conceição. Ela cerrou os dentes e engoliu o gemido. Cerca de 1 hora depois, a caminhonete parou. A lona foi removida. Joca estendeu a mão. Chegamos. A general Conceição desceu da caminhonete. Os arredores eram de uma floresta profunda. Uma pequena cabana de madeira era visível. A placa dizia Sucataria da Serra. Joca foi na frente. Ao entrar na casa, um espaço surpreendentemente amplo se abriu. As paredes estavam cheias de equipamentos de comunicação antigos, rádios antigos, decodificadores, receptores de satélite. A general Conceição olhou em volta. Você ainda estava usando isso? Joca puxou uma cadeira. Sente-se, temos que estancar o sangramento primeiro. A general Conceição se sentou na cadeira. Joca trouxe um kit de primeiros socorros. Ele tirou o uniforme molhado e verificou o ferimento. A bala não havia atravessado o ombro, mas estava profundamente alojada. Joca pegou uma pinça. Vai doer. Joca inseriu a pinça no ferimento. A general Conceição agarrou o braço da cadeira. Seu rosto ficou pálido, mas ela não emitiu som. Momentos depois, um fragmento de bala foi removido pela ponta da pinça. Joca derramou desinfetante e enfaixou. Não se mova por 2 dias. A general Conceição balançou a cabeça. Não há tempo. Tenho que encontrar meu neto. Seu neto? A general Conceição tirou o terminal do bolso. Ela abriu a última mensagem enviada por Rafa. Uma mensagem criptografada estava na tela. Uma combinação de números e símbolos. Joca pegou o terminal. Ele apertou os olhos e olhou para a tela. É um sistema de criptografia militar. O tipo de 20, 30 anos atrás. Você consegue decifrar? Joca foi até a mesa e pegou um gráfico de criptografia antigo. Ele começou a decifrar, anotando os números em um caderno. Cerca de 10 minutos depois, Joca levantou a cabeça. São coordenadas. E há um nome de arquivo. Diz, lista de propina do programa Caça Geração 5. O olhar da general Conceição ficou afiado. Arthur Braga, aquele desgraçado. Joca perguntou cautelosamente, o que está acontecendo? A general Conceição explicou a situação lentamente. Que seu neto havia testemunhado a corrupção, que havia sido incriminado como traidor e que ela própria estava sendo acusada de tentativa de golpe. O rosto de Joca endureceu. General, isso é grande demais. Eu sei, mas não posso recuar. A general Conceição se levantou. Seu ombro latejava, mas ela aguentou. Subtenente Joca, só mais um favor. Por último, diga, você tem os contatos dos homens que estavam sob meu comando, os oficiais que se reformaram? Joca acenou com a cabeça. Ainda mantenho contato com alguns. Reúna todos, de forma não oficial. Joca olhou para a general Conceição. Não havia hesitação em seus olhos.
2 dias se passaram. 7 homens se reuniram no depósito atrás da sucata de Joca. Todos na faixa dos 40 aos 50 anos. Eram ex-subordinados que a General Conceição havia comandado no passado. Homens que haviam seguido suas vidas após a reforma. A General Conceição ficou na frente deles. Uma bandagem nova estava em seu ombro, obrigada por virem. Um homem deu um passo à frente. Um homem na casa dos 50 anos, com cabelo curto e olhos afiados. Era o major reformado Marcos Marques Silva. O que está acontecendo, general? A General Conceição apontou para um mapa pendurado na parede. Um ponto vermelho estava marcado nos arredores de Teresópolis. Meu neto está preso aqui. É uma prisão particular de Arthur Braga. Marcos arregalou os olhos. O ministro Braga? Sim. Aquele canalha o incriminou como terrorista e o está torturando por conta da propina relacionada ao programa Caça Geração 5. Os rostos dos homens endureceram. Um deles perguntou cautelosamente: general, isso é muito perigoso. Se nos movermos. A General Conceição olhou diretamente para ele. Não estou forçando. Se quiser voltar, pode ir agora. Mas eu vou. Mesmo que seja sozinha. O silêncio pairou. Marcos suspirou. Quando nos movemos, um leve sorriso apareceu no canto da boca da General Conceição. Esta noite, à meia-noite, Joca colocou 8 pistolas e carregadores sobre a mesa. Isso é tudo em termos de armas. Marcos pegou uma pistola. Ele verificou o estado do carregamento e acenou com a cabeça. É o suficiente. 23-0. Uma van velha subia a estrada da montanha nos arredores de Teresópolis. A General Conceição estava sentada no banco do passageiro. Nos bancos de trás estavam Marcos e os outros 5 homens. Joca estava ao volante. Ele parou o carro a 1 quilômetro do objetivo. Todos desceram e caminharam para a escuridão. A General Conceição liderou o caminho. O ferimento no ombro ainda doía, mas ela não demonstrou. Cerca de 30 minutos depois, uma cerca de arame farpado era visível. Dentro havia um prédio de concreto de 2 andares. Luzes vazavam pelas janelas. 6 seguranças patrulhavam o prédio. A General Conceição gesticulou com a mão. Marcos e 2 homens se dispersaram para a esquerda, os outros 2 para a direita. A General Conceição e Joca ficaram na frente. Chegou a meia-noite. A General Conceição ergueu o punho e o baixou. Marcos estrangulou o segurança mais próximo e o arrastou. O segurança lutou e ficou inerte. Os outros membros da equipe neutralizaram os seguranças simultaneamente. Não houve tiros. A General Conceição se aproximou da porta da frente do prédio. A porta estava trancada. Joca pegou suas ferramentas e começou a arrombar o cadeado. Em 10 segundos o cadeado se abriu. Eles entraram, as luzes fluorescentes do corredor piscavam. A General Conceição ergueu a pistola e caminhou lentamente para frente. Um segurança apareceu no final do corredor. A General Conceição puxou o gatilho. Um pequeno som saiu da pistola com o silenciador. O segurança agarrou a perna e caiu. Eles subiram as escadas. No corredor do 2º andar, portas de ferro se alinhavam em ambos os lados. Celas. A General Conceição abriu a primeira porta de ferro. Estava vazia. A segunda e a terceira também. Ao abrir a 4ª porta, um gemido foi ouvido lá dentro. A General Conceição entrou. Um homem estava caído em um canto. Seu uniforme militar estava rasgado e seu rosto estava ensanguentado. Mas a General Conceição o reconheceu imediatamente. Era Rafa. A General Conceição correu e abraçou seu neto. Rafa! Rafa abriu os olhos lentamente. Seus olhos desfocados olharam para a General Conceição. Vó, sua voz estava rouca. Sou eu. Eu vim. Rafa levantou a mão ensanguentada. Ele abriu a boca e tossiu algo. Era um microcartão SD embrulhado em um pequeno plástico. Isso é a prova. A General Conceição pegou o cartão SD. Sua mão tremia. Bom trabalho, você resistiu bem. Marcos correu. General, reforços estão chegando. A General Conceição colocou Rafa nas costas. O corpo de seu neto estava leve como uma pena, retirada. Eles desceram para o 1º andar. O som de carros foi ouvido do lado de fora. Os faróis iluminaram o prédio. Eram 3 ou 4 caminhões militares.
Joca apontou para a porta traseira. Por aqui! Todos correram para a porta dos fundos. Assim que saíram do prédio, tiros ecoaram. Marcos se escondeu atrás de um esconderijo e revidou. A General Conceição correu para a floresta com Rafa nas costas. As balas roçaram as árvores. Joca liderou o caminho. 200 metros até a van. As pernas da General Conceição tremiam. O ferimento no ombro havia estourado e o sangue começou a fluir novamente. Mas ela não parou. Eles chegaram à van. Ela deitou Rafa no banco de trás. Marcos e a equipe vieram correndo. Todos entraram no carro. Joca deu a partida. O carro acelerou bruscamente. Veículos de perseguição seguiram atrás. A General Conceição verificou o pulso de Rafa. Estava fraco, mas batia. Resista. Só mais um pouco. Rafa sorriu fracamente. A voz sempre vem, não é? Lágrimas vieram aos olhos da General Conceição. Eles voltaram para a sucata de Joca. Eles deitaram Rafa na cama e fizeram os primeiros socorros. Marcos desinfetou o ferimento com medicamentos de emergência. Rafa estava inconsciente, mas sua respiração estava estável. A General Conceição entregou o cartão SD a Joca. Abra isso. Joca inseriu o cartão em um notebook antigo. Uma lista de arquivos apareceu na tela. Um arquivo Excel, um arquivo PDF e 3 arquivos de vídeo. Joca abriu o arquivo Excel. Nomes e valores estavam densamente escritos. Era uma lista de altos funcionários do Ministério da Defesa, CEOs de empresas de defesa e políticos. O nome de Arthur Braga estava no topo. O valor ao lado era de 20 milhões. Marcos engasgou ao ver a tela. Isso vai virar o país de cabeça para baixo. A General Conceição apontou para o arquivo de vídeo. Toque isso também. O primeiro vídeo começou a ser reproduzido. Era um escritório escuro e amplo. Arthur Braga estava sentado em uma mesa e homens de terno estavam na frente dele. Uma maleta preta estava sobre a mesa. A voz de Arthur Braga foi ouvida. Com este contrato garantimos 500 milhões. 10% disso será dividido entre nós. Um dos homens de terno respondeu: entendido, ministro. O vídeo terminou. O rosto da General Conceição endureceu. Aqueles canalhas. Joca reproduziu o segundo vídeo. Desta vez era uma sala de conferências. Cerca de 10 generais estavam sentados. Arthur Braga estava de pé, fazendo uma apresentação. O programa Caça Geração 5 deve ser concretizado. Esta é a nossa última chance. Um general perguntou: mas o que faremos se o Tribunal de Contas levantar a questão? Arthur Braga sorriu. O presidente do Tribunal de Contas é nosso homem, não se preocupe. A General Conceição cerrou os punhos. Suas unhas cravavam na palma de sua mão. Marcos perguntou cautelosamente: general, se divulgarmos isso? Temos que divulgar. A General Conceição se levantou. Subtenente Joca, você consegue acessar a rede de comunicação militar? Joca balançou a cabeça. É impossível daqui. Precisamos do veículo de comunicação via satélite do quartel-general do Exército. Então, temos que pegá-lo? Marcos arregalou os olhos. A senhora está dizendo que vai ao quartel-general agora? Arthur Braga já deve ter assumido o controle de lá. Eu sei. Mas temos que ir. Naquele momento, um barulho foi ouvido do lado de fora. Joca se aproximou da janela e olhou para fora. Seu rosto ficou branco. Caminhões militares. 5? Não, são 6. A General Conceição pegou sua pistola. Saímos pela porta dos fundos. Todos pegaram seus pertences e correram para a porta dos fundos. A General Conceição carregou Rafa novamente. Ao sair, soldados podiam ser vistos entre as árvores. Estavam cercados. Uma voz ecoou por um alto-falante. Ex-General Conceição, largue a arma e saia. Se resistir, atiraremos para matar. A General Conceição cerrou os dentes. Ela olhou ao redor. Não havia rota de fuga. Marcos se aproximou. Eu vou ganhar tempo. A senhora leve seu neto e vá. General, esta prova é mais importante. Estaremos bem. A General Conceição olhou para Marcos. Seus olhos estavam cheios de determinação. Marcos acenou com a cabeça para o resto da equipe. Todos levantaram suas armas. Agora, vá.
Marcos e sua equipe correram para a frente, atirando. Os soldados se concentraram neles. A General Conceição correu na direção oposta com Rafa nas costas. Joca liderou o caminho. Tiros ecoavam por todos os lados. A General Conceição não olhou para trás. Ela sabia que não devia. Após cerca de 1 hora de fuga, eles se esconderam em uma pequena casa abandonada. Ela deitou Rafa no chão e recuperou o fôlego. O ferimento em seu ombro havia rompido completamente e o sangue encharcava suas roupas. Joca verificou o lado de fora da janela. A equipe de perseguição ainda não havia chegado. A General Conceição tirou o terminal do bolso. Ao ligar a tela, um alerta de notícia urgente apareceu. Notícia de última hora. Ex-general de Exército Conceição acusada de conspiração contra a nação. A General Conceição reproduziu o vídeo da notícia. Sua própria imagem apareceu na tela, mas ela estava dizendo algo que nunca havia dito. O governo atual é corrupto. As Forças Armadas devem intervir para corrigir isso. A mão da General Conceição tremia. Era deepfake. A voz do âncora continuou. A ex-general Conceição foi classificada como a criminosa mais procurada do país. Sabe-se que está foragida com seu neto, o sargento Rafael de Andrade. A General Conceição largou o terminal. Joca disse cautelosamente: General, o país inteiro é nosso inimigo agora. A General Conceição levantou a cabeça. Seu olhar estava firme. Mas temos que fazer o que precisa ser feito. Naquele momento, Rafa gemeu e abriu os olhos. Você acordou? Rafa se levantou lentamente. A prova foi entregue? Ainda não, mas logo será. Rafa olhou para o ombro da General Conceição. Seu rosto se contorceu ao ver a bandagem encharcada de sangue. Vó, por que tanto? A General Conceição acariciou a cabeça do neto. Porque você é a pessoa que eu devo proteger. De repente, o peito da General Conceição apertou. Ela perdeu o ar. Ela agarrou o peito com a mão. Joca correu. General! A General Conceição caiu no chão. Era doença cardíaca que ela conhecia há 10 anos. Fazia 4 dias que ela não tomava o remédio. Rafa agarrou a avó. Vó, acorde. A visão da General Conceição ficou embaçada. Sua consciência se esvaía. A General Conceição abriu os olhos. Ela viu o teto, um teto de madeira velho. Ao lado dela, Rafa estava limpando sua testa com uma toalha molhada. Vó. A General Conceição se levantou lentamente. A dor no peito havia diminuído, mas seu corpo estava pesado. Quanto tempo eu dormi? 6 horas. Joca lhe entregou um copo de água. A General Conceição bebeu. Sua garganta estava em chamas. Qual é a situação? Joca mostrou o terminal. Era a tela de notícias. Diziam que um alerta de emergência havia sido emitido em toda a região metropolitana e postos de controle haviam sido instalados em todas as principais estradas. As fotos da General Conceição e de Rafa estavam grandes. O cerco está se estreitando. A General Conceição se levantou. Suas pernas vacilaram, mas ela se manteve firme. Temos que nos mover. Rafa agarrou a avó. Vó, isso é demais. Eu vou sozinho. Tô bem. A senhora precisa ficar aqui. A General Conceição soltou a mão do neto. Como você vai chegar ao quartel-general sem mim? É impossível. Então, o que faremos? O país inteiro está nos procurando. A General Conceição olhou pela janela. Eram 5 da manhã. O céu oriental estava clareando fracamente. Subtenente Joca, qual é a distância até o quartel-general? 40 quilômetros em linha reta. Onde está posicionado o veículo de comunicação via satélite? Joca abriu o mapa. No estacionamento traseiro do quartel-general. Mas a segurança será rigorosa. A General Conceição encarou o mapa. Seus olhos pararam em um ponto. Um pico de montanha a 10 quilômetros do quartel-general. Há uma base de mísseis aqui. Joca acenou com a cabeça. É uma plataforma de lançamento de mísseis balísticos táticos. Mas a senhora tem autoridade para acessar LA. General, a senhora não tem mais sua patente e é uma foragida. A General Conceição sorriu. A biometria não pode ser enganada. Minha impressão digital e íris ainda devem estar registradas no sistema. Rafa olhou para a avó. O que a senhora vai fazer na base de mísseis? O olhar da General Conceição esfriou. Vou apontar a mira para a casa de Arthur Braga.
o rosto de Joca endureceu. A senhora realmente vai atirar? Não vou atirar. Mas o sinal de preparação para o lançamento será transmitido para todas as Forças Armadas. Isso fará o Exército estremecer. Rafa acenou com a cabeça lentamente. E nesse meio tempo, a senhora divulga a prova, é isso? Os três saíram da casa abandonada e entraram na trilha da montanha. Joca foi na frente, seguido pela General Conceição e Rafa. O sol começou a nascer. O céu oriental estava tingido de vermelho. Eles caminharam por 4 horas e chegaram à entrada da base de mísseis. Arame farpado e uma guarita eram visíveis. 2 soldados estavam na guarita. A General Conceição caminhou para frente. Os soldados levantaram suas armas. Pare! A General Conceição parou. General de Exército Conceição, comandante militar do leste. Autorize a entrada na base. Um dos soldados pegou o rádio. A foragida General Conceição. A General Conceição colocou a mão no scanner biométrico na frente da guarita. A máquina escaneou sua impressão digital. Uma luz verde se acendeu com um bip. Acesso aprovado. General de Exército Conceição. A voz da máquina ecoou. Os soldados se entreolharam, confusos. A General Conceição disse friamente: abram um portão. O soldado, com as mãos trêmulas, levantou a barreira. A General Conceição, Rafa e Joca entraram. Eles se dirigiram para a sala de controle central da base. Havia outro scanner biométrico na frente da porta da sala de controle. A General Conceição escaneou sua íris. A porta se abriu. Lá dentro havia um oficial de serviço e 3 soldados. Eles congelaram ao ver a General Conceição. O oficial de serviço disse com a voz trêmula: "De general." A General Conceição sacou sua pistola. "Todos para fora." Mas eu disse para saírem. O oficial e os soldados saíram apressadamente. A General Conceição trancou a porta. No centro da sala de controle havia um console de computador gigantesco. O sistema de lançamento de mísseis estava na tela. A General Conceição se sentou. Joca parou ao lado dela. "O que a senhora vai fazer?" "Insira as coordenadas do alvo, as coordenadas da residência de Arthur Braga." Joca digitou no teclado. Um mapa apareceu na tela e um ponto de mira vermelho foi sobreposto em uma localização em Copacabana, Rio de Janeiro. A General Conceição apertou o botão de preparação para o lançamento. Um alarme soou. Letras vermelhas apareceram na tela, entrando em fase de preparação para o lançamento. Rede de comunicação militar interligada. Rafa olhou para a tela. O que acontece agora? Este sinal será transmitido simultaneamente ao Ministério da Defesa, ao Estado-Maior Conjunto e a todos os comandos militares. Arthur Braga também o recebeu. Como a General Conceição havia previsto, 3 minutos depois, a luz vermelha da comunicação de emergência da sala de controle acendeu. A voz de Arthur Braga saiu do alto-falante. "Conceição, o que você está fazendo?" A General Conceição pegou o microfone. "Tá ouvindo? Arthur, apontei o míssil para sua casa agora." "Você tá louca? Você realmente vai atirar?" "Você escolhe. Retire as acusações falsas contra meu neto e confesse sua corrupção. Então eu tiro minha mão deste botão." A voz de Arthur Braga tremia. "Conceição, acalme-se, vamos conversar." "A conversa acabou. Eu te dou 10 minutos. Vá a uma emissora de TV em 10 minutos e revele a verdade. Caso contrário..." A General Conceição colocou a mão no botão de contagem regressiva para o lançamento. "Você realmente vai atirar." A comunicação foi cortada. O silêncio pairou na sala de controle. Rafa pegou o cartão SD. "Vó, eu vou para a emissora de TV agora." "Sozinho?" "Sim. A senhora precisa ficar aqui. A senhora precisa pressionar Arthur Braga." A General Conceição olhou para o neto. O olhar de Rafa estava firme, cuidado. Rafa saiu da sala de controle. A General Conceição e Joca permaneceram. 5 minutos se passaram. Várias vozes começaram a ser ouvidas na rede de comunicação. Eram comandantes e generais de vários comandos. "General Conceição, o que está acontecendo? Por que a preparação para o lançamento do míssil?" A General Conceição pegou o microfone. "Ouça-me bem, todos. O ministro Arthur Braga desviou bilhões
em um esquema de corrupção de defesa. A prova será divulgada em breve. Um general gritou: General Conceição, você não é a traidora? Não. O verdadeiro traidor é Arthur Braga. Por favor, esperem um momento. A verdade será revelada em breve. Rede Globo, Rio de Janeiro. Rafa desceu do táxi. Seguranças estavam na entrada do prédio. Rafa contornou pela porta dos fundos. Ele subiu as escadas de emergência até o 6º andar, o andar da sala de imprensa. Ele passou pelo corredor e alguém gritou: aquele homem é o foragido. 2 seguranças correram. Rafa evitou-os e subiu mais escadas. Ele arrombou a porta que levava ao telhado. No telhado, uma torre de antena de transmissão estava de pé. Rafa correu para a torre. Os seguranças saíram no telhado. Rafa começou a subir a torre. Suas mãos agarravam a estrutura de aço. 10 metros, 20 metros. O vento soprava forte. No topo da torre, havia uma caixa de equipamentos de transmissão. Rafa abriu a porta do equipamento. Dentro, equipamentos de transmissão estavam densamente embalados. Ele pegou o cartão SD do bolso. Ele conectou o cartão ao equipamento. Uma lista de arquivos apareceu na tela. Rafa pressionou selecionar tudo e apertou o botão de transmissão de emergência. Sala de controle da base de mísseis. A contagem regressiva indicava 1 minuto. O dedo da General Conceição estava sobre o botão de lançamento. Joca verificou o terminal. Seus olhos se arregalaram. General agora mesmo em rede nacional. A General Conceição pegou o terminal. A tela mostrava o arquivo Excel. Era a lista de propina. E o vídeo de Arthur Braga estava sendo reproduzido. Um sorriso apareceu no canto da boca da General Conceição. Ele conseguiu. A rede de comunicação explodiu. Dezenas de vozes irromperam simultaneamente. Que diabos é isso? O ministro realmente? Isso é traição. A voz do chefe do Estado-Maior Conjunto foi ouvida. Prendam o ministro Arthur Braga imediatamente. A General Conceição apertou o botão de desativação da preparação para o lançamento. O alarme parou. As letras vermelhas desapareceram da tela. A General Conceição se levantou da cadeira. Suas pernas vacilaram. Joca segurou. General, a senhora está bem? Estou bem. Acabou. A General Conceição caminhou lentamente para fora da sala de controle. No pátio da base, os soldados estavam reunidos. Eles prestaram continência à General Conceição. A General Conceição devolveu a continência e caminhou para fora da base. 1 ano depois, pátio de formaturas do quartel-general do Comando Militar. O sol estava quente. Dentes de leão floresciam na grama. Rafa, de uniforme militar, caminhava pelo pátio. Sua patente de sargento estava em seu ombro. 3 meses após sua reintegração, depois de ser inocentado no tribunal militar, em um canto do pátio, uma mulher estava parada. Uma mulher na casa dos 60 anos, de cabelo grisalho e roupas confortáveis. Era a General Conceição. Rafa se aproximou dela. Vó, a General Conceição se virou. Você veio? Por que a senhora veio aqui? A General Conceição olhou ao redor do pátio. Só para relembrar, Rafa parou ao lado da avó. Os dois olharam para o pátio em silêncio. O vento soprava, agitando a grama. A General Conceição disse calmamente: você não conseguiu nem se aposentar com dignidade. A senhora se aposentou com dignidade. A General Conceição olhou para o neto. Você vai se sair bem agora. Rafa assumiu a posição de sentido e prestou continência à avó. A General Conceição também prestou continência. As mãos de ambos tocaram suas testas. O sol iluminou suas mãos. Eles baixaram as mãos após a continência. A General Conceição deu um tapinha no ombro de Rafa. Agora vamos. A senhora vai para onde? Apenas para casa. Viver uma vida normal. Os dois deixaram o pátio e caminharam em direção ao portão principal. O guarda prestou continência. Rafa devolveu a continência. Ao sair do portão, uma rua larga se estendeu à frente. A General Conceição e Rafa caminharam lado a lado, avó e neto. A que foi soldado e o que ainda era soldado. Eles caminharam sob o sol. Atrás deles, a unidade militar. Na frente, uma cidade comum. O passo da General Conceição estava leve. Era o passo mais leve em seus 30 anos de serviço militar.
General de Exército Maria da Conceição de Andrade, a primeira general de 4 estrelas na história das Forças Armadas brasileiras. Ela dedicou sua vida ao país e ao povo. Mas sua verdadeira coragem não brilhou quando ela usava as 4 estrelas, mas sim quando ela as largou por conta própria. Para proteger seu único parente de sangue e para enfrentar o poder corrupto e revelar a verdade, ela apostou tudo. Às vezes, proteger quem amamos é uma coragem maior do que manter os princípios. A General Conceição mostrou seu momento mais brilhante, não como uma general, mas como uma avó, como um ser humano. A verdade sempre aparece e a justiça sempre vence, mesmo que o processo seja difícil. Desejamos que a vida de todos brilhe. Junte forças com sua inscrição e seu curtir. Cada clique em curtir e se inscrever que você faz se torna a semente de uma história que constrói um mundo melhor. Obrigado por assistir hoje.